Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora pra mais uma novidade pra nós aí? Roda a vinheta! Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Romulo. Meus amigos, olha só. Eu já fiz algumas lives e fiz um vídeo mostrando o jogo para vocês. Eu joguei um pouquinho, troquei de ideia com o pessoal que tá jogando. Joguei um pouquinho co-op também com o nosso amigo Pilpas. E cara, cheguei a algumas conclusões e decidi fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Esse jogo, ele me parece, tá? Pelo que eu tô fazendo até agora, ele tá numa fase beta. Não sei, cara, se eles vão apagar as informações que aqui estão. Pelo menos não tá falando nada. Eu acho que ele tá em soft launch pré-beta, entendeu? Ou beta pré-launch. Um desses dois. Por quê? Ele tá disponível para dois países. Ele tá disponível para os Estados Unidos e tá disponível para a Rússia. Beleza? E infelizmente, cara, eu não sei como eles conseguiram travar aqui o jogo de forma que, se você abaixar o APK, ele não vai funcionar, tá? Você vai instalar o APK, você vai rodar as primeiras fases e tal, você vai conseguir jogar ele, galera, de boa, até você chegar a um determinado nível no jogo, tá? Mas quando você precisar de vir, por exemplo, para base do Escorpião, precisar de vir aqui para base Fênix, ou precisar de vir aqui para a base da Árvore da Vida, você não vai conseguir avançar no jogo. Por quê? Porque ele precisa de fazer download de arquivos adicionais que ele não faz. Ele não deixa. Já tentei por VPN, já tentei com uma porrada de jeito, galera. Não tem jeito, não funciona, tá? Infelizmente, por APK, você não vai conseguir progredir muito no jogo. Você vai conseguir testar, jogar um pouquinho, mas você não vai avançar, por exemplo, até o T3 aqui, que é onde o jogo está disponível. Eu vou falar isso para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria anunciar para vocês é que, infelizmente, se você não criou uma conta na Google Play dos Estados Unidos, você não vai conseguir jogar esse jogo. Porque para jogar, você precisa de instalar ele pela Google Play. Aí as travas são desfeitas e você vai conseguir jogá-lo, beleza? Por que eu tô explicando isso, cara? Porque se não for do seu interesse, você já sai do vídeo aqui agora, não precisa de continuar. Pelo menos você já vai ter ciência de que o jogo não vai estar aí livre ou disponível para você jogar, a não ser que você tenha uma conta na Google Play dos Estados Unidos, beleza? Lá no meu Discord, cara, eu coloquei um passo a passo para você poder conseguir criar uma conta em outro país, tá? Eu não testei. Eu não testei. Eu peguei isso direto do Discord oficial ali do jogo, onde um brasileiro passou esse guia pra gente. Eu copiei e coloquei ali no Discord. Depois eu vou fazer um vídeo para testar, tá? Para ver se funciona. Mas a galera que seguiu a orientação ali do player que colocou esse passo a passo de como criar uma conta na Google Play fora do Brasil, falaram que funcionou. Tanto é que você pode ver aqui, ó, tem bastante brasileiro aqui, tá vendo, ó? Ó, tô no 49, opa, que mais aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, casual, vamos farmar no verde T3, ó, o Pilpas aqui, ó, muito ruim. Então, assim, a galera que fez aquele passo a passo lá, funcionou. Então, cara, lá no meu Discord tem esse passo a passo. Dá uma entradinha lá, lê. Se tiver alguma dúvida ali, a gente pode até tentar trocar de ideia. Eu ainda vou fazer esse vídeo para testar e ensinar vocês aí como que faz. Mas a galera testou lá e funcionou. Eu só não tenho esse vídeo desse passo a passo no canal. Beleza? Bom, eu acho que eu expliquei tudo aí para vocês, tá? E agora eu vou falar sobre o jogo e algumas dicas para quem quer testar o game, tá? Vamos lá, galerinha. Nós estamos falando de um jogo no estilo Last Day on Earth, Frostborn, tinha um de magia que eu esqueci o nome dele, cara, que eu gostava de jogar, mas enfim, Dawn of Zombies. Esses jogos de sobrevivência mobile, todos que falei aqui,
são do mesmo estilo. Só que este jogo aqui, ele tá dando um baile em todos. Primeiro no co-op, tá? Ele é muito bom de jogar co-op. Ele tem mapa solo e tem mapa co-op, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, com relação aos jogos que eu citei, todos esses games aí que eu citei para vocês, eu vou ter até a listinha aqui, ó, que é o Last Day on Earth, Dawn of Zombies, Frostborn e qualquer outro, cara, desse mesmo gênero que eu tenho falado aqui. Quem gosta desse estilo, quando cair aqui, mano, vai ficar doido. Por quê? Primeiro que as armas não têm durabilidade. Isso aí era uma coisa bem chata nesse tipo de jogo, né? Porque toda arma tem durabilidade. Só que essa não tem. Então você vai usando, ela não quebra. E você vai poder fazer update dela. E se você morrer, né? Caso você morra lá na floresta, ou morrer em qualquer lugar que você tiver aqui, nos campos gelados, lá nas áreas de fogo, lá do vulcão, do deserto, não interessa. A área que você morrer, você não perde tudo. Você perde uma porcentagem do material que estava com você. Você vem para a base aqui, aonde que eu estou, tá vendo? E aí você tem uma porcentagem dos recursos que você estava carregando e você consegue ficar com eles aqui. Mas todos os seus materiais aqui, todos os seus objetos de defesa, que é capacete, blusa, calça, sapato, eles vão ficar danificados. Que você pode ir lá na bancada de ferramentas, que fica nas bases de cada reputação, e reparar. Tá? Então, se você morreu, não se preocupe que você não vai perder seus equipamentos. Eles vão ficar danificados, tá bom? Eles vão ficar danificados, aí você pode vir aqui na base Fênix, você pode vir aqui na base Escorpião ou na base da Árvore da Vida para recuperar. Por quê? Porque depende do equipamento que você está usando, tá? Cada facção aqui, cada facção, né? Cada facção aqui que vocês estão vendo, ela tem um equipamento. E se você, por acaso, morrer com os equipamentos de Fênix, você vai conseguir reparar só na base de Fênix. Se você morreu com os equipamentos lá do Escorpião, você só vai conseguir reparar na base do Escorpião e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido essa parada aí, tá? Óbvio, galera, que eu devo fazer alguns videozinhos mais pra frente aí do jogo. Esse é um jogo que eu vou jogar, com certeza, mas vou jogar mesmo, ainda mais que os desenvolvedores russos deram aí a certeza de que ele vai vir em português. Cara, deram a certeza que vai vir em português, mas não deram a certeza de quando, beleza? Então o jogo vai vir em português, vai vir em outras línguas, português de Portugal, tá, galera? Não vai vir em português do Brasil, não. Mas, cara, pra mim, tendo em português, pode ser de Portugal, Moçambique, não interessa, eu vou entender, vai ficar mais interessante, né? Então esse é um jogo que realmente eu vou jogar mesmo. Devo até fazer uma sériezinha aí pro canal, mesmo se a galera não gostar do jogo, eu nem série vou fazer, vou continuar jogando, porque é um estilo de jogo que eu gosto, tá? Quando eu comecei o canal há anos atrás, nem era Game BR, nem era Play Week, era Game School. Eu comecei com esse estilo, porque é um estilo que eu gosto. Não tem invasão, beleza? Ninguém vai vir aqui, ninguém vai roubar seu recurso, é totalmente separado, totalmente apartado esse cara aqui, beleza? Esse vídeo aqui, cara, vai ficar um pouquinho grande, porque eu vou dar uma noção bem geral e algumas dicas para vocês. Mas depois eu faço uns videozinhos mais curtos, e quando esse jogo vier global, eu vou fazer ali como crescer rápido, como iniciar bem, foque nisso e não naquilo. Eu devo fazer esses videozinhos logo quando o global sair, tá? Que eu espero que esse global saia em 2025, tá bom? Bom, a primeira dica que eu quero dar para vocês evitarem erro, mas um erro grotesco que eu fiz, e isso me atrapalhou muito o meu progresso, e eu vou falar para vocês não fazerem isso, não diversificar, não ficar assim alastrando os seus pontos pelas classes, tá? O jogo ele te entrega 3 classes, tá? Ele te entrega a classe de engenheiro, que é o tanque, ele te entrega a classe de alquimista, que é o seu suporte, e te entrega a classe de assassino, que é seu atacante. Muito boa, por sinal, tá? Eu recomendo que você inicie com a classe de engenheiro, que é o tanque, porque ela vai te dar uma grande vida no campo de batalha, tá? E você vai conseguir
como é que eu posso dizer? E muito longe, mas muito longe mesmo, em quase todos os mapas. A classe do suporte, ela é muito legal para quando você vai jogar nas masmorras, nos raids, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O assassino é a segunda classe que eu recomendo para começar, tá? Dê preferência para o tanque. Se você não se sentiu muito bem com o tanque, você pode jogar com assassino. Começar com o alquimista é muito ruim. Eu comecei, vocês podem ver que ele é nível 21. Eu comecei, não curti, não consegui avançar muito, não progredi, então não recomendo que vocês iniciem com essa classe, tá? Eu recomendo que vocês iniciem ou com engenheiro ou com assassino. São as melhores classes para começar, onde que a preferência realmente aqui é do nosso querido tanque, tá bom? Bom, entendido isso, você descobriu que cada classe tem uma facção, né? Se você olhar aqui, ó, a classe dos tanques, que são azulzinhas, elas fazem parte da facção Fênix. Os assassinos fazem parte da facção dos escorpiões. E os alquimistas fazem parte da árvore da vida. E cada facção tem sua reputação. E aí é primordial que você dê atenção no nível dessas reputações. Foi aí que eu comecei errado, né? Vocês podem ver que o escorpião tá reputação 4, a árvore da vida tá reputação 4, a fênix tá reputação 8 e a neutra tá reputação 12. O que eu recomendo para que você avance melhor no jogo? Ao invés de você focar aqui nas facções da fênix, da árvore e do escorpião, tá? Foque muito primeiro aqui na neutra. Bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui na base principal, que é a nova cidade, acho que é New City que chama. Deixa eu ver se é esse mesmo nome. É, nova cidade, ó, New City. E é aqui que você tem o nível de reputação. Eu vou te mostrar por que é importante você focar mais aqui na facção neutra. Óbvio que tem algumas vírgulas aí, algumas observações nessa facção aqui, porque você não vai conseguir subir se você não subir algumas outras juntas, mas o seu foco vai ser aqui na reputação neutra, tá? Então, se você olhar aqui dentro do mapa da nova cidade, você vai ter aqui, deixa eu vir mais para cá, ó, ver se aqui tem, eu acho que aqui não vai ter, né? Deixa eu ver se aqui tem. E aqui eu acho que não tem. Acho que esse mapa não tem, velho. Não tem, porque ele não tem equipamento. Mas enfim, quando você for nas outras facções, você vai ver que você tem o vendedor aqui, onde você pode trocar essa parada aqui, que eu esqueci o nome, velho. Que é presa, vai presa, a orelha e esse líquido aqui por tampinha. Nas outras facções, você não toca por tampinha, você toca por dog tag da facção, tá? E isso é importante para você fazer troca, você vai entender isso mais tarde. Aqui, eu ainda não vou falar disso, tá? Vou falar disso em outro vídeo. Aqui o Léo, que é o vendedor dessa facção aqui, que é onde você vai fazer as trocas. É onde que, por exemplo, se você quiser madeira trabalhada de tier 2, vai precisar aqui de madeira trabalhada de tier 1. Tá vendo? 42 dela me dá 14. 18 desse cara aqui me dá 6. Tá vendo? 14 desse cara. Porque se eu não tiver as bancadas elevadas, eu não construo esses 3 itens aqui. Tá? Esses itens aqui são farmáveis. Farmável, farmável, farmável e farmável. Fabricado, fabricado, fabricado e fabricado. Mas tudo isso você pode trocar nos postos de troca. Seja da facção neutra ou das facções Fênix, Escorpião e Árvore da Verdade, tá? Aqui, cara, é onde você faz o craftar das joias, tá? As joias são esses caras aqui, tá vendo? Anel aqui, ó, vai me dar inteligência, esse aqui vai me dar agilidade, e esse aqui se eu tenho que craftar ainda, tá? Então, dependendo de como você crafta o anel aqui, tá? Você vai conseguir, vamos lá, colocar coisas mais interessantes para vocês, tá vendo? Aí ele pede aqui mais anel, você pode craftar. Cada anel é bem aleatório, tá? Não vou perder muito tempo, porque senão depois a gente fala isso aqui de outro vídeo. E aqui, cara, conversando com a Beatriz,
que é líder desta facção neutra, é onde você vai entender os benefícios de upar essa facção. Então, quando você vai upar essa facção, cada nível que você for upar, ele vai te dando um benefício. Se você observar aqui, quando você faz a primeira update da facção, ela libera a masmorra para você. Toda vez que você tiver essa portinha aqui, isso significa raid. É onde você vai conseguir farmar com seus amigos, tá bom? Então, toda vez que você for no mapa que tiver esta porta aqui, esse símbolo, significa que aquilo é uma masmorra, é uma raid, e você vai conseguir farmar neste local. Aqui você começa a craftar equipamentos de nível 1. Aqui você faz trocas de equipamentos de nível 1. Aqui você crafta equipamentos de nível 2. Aqui você crafta equipamentos de nível 2. Aqui você faz troca de equipamento de nível 2 para nível 3. E aqui você desbloqueia a mochila. Então, cara, é primordial que você tente upar a sua facção neutra até 15, tá? Sempre dê preferência para a facção neutra. Vá focar na facção neutra, para que você consiga até chegar na mochila. Depois, você pode ir mais devagar, tá? Você pode ir mais devagar, porque esse jogo ele só vai até a facção T3, tá? Você não vai conseguir avançar depois da T3, beleza? Idem para as outras facções. Eu vou lá nas outras facções e vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a Fênix, que é a facção que eu tô upando ela. Aqui, cara, na base das facções, você pode consertar suas armaduras, tá? Você pode vir aqui no ferreiro, ó. Tá vendo aqui, ó? Você pode vir aqui no ferreiro e consertar as armaduras que foram danificadas. Você pode tanto reparar quanto colocar atributos nas suas ferramentas, tá? Então, por exemplo, essa espadinha que eu tô aqui, ó. Se eu for reparar ela aqui, tá vendo? Eu vou gastar energia e vou gastar dog tag. Essa dog tag, ela é trocada, galera, ali pela presa, orelha de zumbi e aquela poçãozinha verde que você farma nos mapas, tá? Então, se eu dar uma reparada nela aqui, ó, ela repara ali pra mim e ela vai ficar um pouquinho mais forte. Se você olhar aqui agora, ó, ela tá ali, tá vendo, ó, com 2 barrinhas, ó. Ela não tem durabilidade, tá? Mas ela fica mais fodinha. Beleza? E outra coisa, galera. É primordial. Você viu aqui que a minha tá nível 3. É primordial que os equipamentos, principalmente a arma, ela chega a nível 10. O mais rápido possível. Porque no nível 10, você vai conseguir colocar atributos nela. Tá? No nível 10, deixa eu ver se aqui ela fala. Ah, ela não vai falar nada aqui. Mas no nível 10, você consegue colocar aqui... Eu não sei se ele vai deixar, tá? Ok. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, no nível 10, eu vou conseguir colocar... Por exemplo, aqui ela coloca gelo, tá vendo? Só que ela, para infundir aqui de gelo... É porque ela é do mapa do gelo, né? É interessante você ir lá na... Por exemplo, eu vou sair... Ah, deixa eu mostrar aqui a facção, que aí eu mostro o que eu quero falar também para vocês. E cada facção aqui, cara, que você avançar aqui, desculpa, cada reputação que você avançar aqui, ele vai te dar um benefício e de igual modo lá da neutra. Só que aqui ele libera as fases, tá vendo? Aqui ele te libera o farm solo, onde você pode farmar aqui equipamentos e recursos solo. E aqui também ele libera a masmorra de nível 2 para você. Lá na facção 13, ele vai liberar a masmorra de nível 3 para você. É até aqui que a gente vai, tá? Eu acho que a gente não consegue avançar mais do que a T3, tá vendo? Ó? Você vai até nível 20. Ele não tem aqui a T4, a T5, a T6, tá vendo? Porque o jogo ainda está em desenvolvimento. O máximo que você vai conseguir chegar aqui nessa fase do jogo é até nível 20 de reputação, tá? Mas com relação a infundir aí o seu equipamento, a sua arma, para deixar ele com um atributo específico, que é queimadura, veneno e gelo,
você tem que ir em cada base da reputação. Se você tem interesse de colocar veneno, tá? Você vem aqui. Isso aí eu ainda não testei, tá, galera? Isso eu tô mostrando para vocês em primeira mão. Você vem aqui na base dos equipamentos aqui e vai infundir neles. Aqui, ó. Vamos andar aqui na base da árvore da verdade. A árvore da verdade é onde me dá veneno, tá? Deixa eu ver se tá pra cá. Acho que tá pra cá, né? Aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa menina aqui, ó. Se você conversar com ela, ok. Então você vai conseguir aqui, ok. Ó. E aí você vai colocar veneno nela, tá? Só que tem um problema. Eu acabei de ver aqui, ele não vai deixar. Pô, podia deixar, irmão. Por que ele não vai deixar? Ah, eu tenho que avançar a minha reputação. Tá vendo? Para eu ter isso daqui, a minha reputação tá baixa. Eu tenho que avançar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Uma coisa puxa a outra. Eu prefiro que você foque em cima da reputação neutra. Por quê? Porque depois da reputação neutra, você vai focar no mapa para você desbloquear as masmorras e o farm que você precisa. Porque nem todos os equipamentos são encontrados em qualquer lugar. Quem viu minha live, viu que, por exemplo, aqui ó, eu consigo farmar ferro, pedra azul e esse cara aqui, né? Aqui, ó, eu não tenho ferro. Aqui já é madeira, tá vendo? Madeira e tem esse cara aqui e a pedra verde. Aqui no escorpião, quando eu vou farmar aqui, ó, ele me dá matinho. Isso no farm solo e a pedra vermelha. Na masmorra aqui, ele me dá esse equipamento e a cola, tá vendo? O fio, né? Ele me dá o fio de cobre, né? Fio de cobre e a cola e esse negócio aqui, fragmentos de joia que ele fala. Para mim é fragmento de metal aqui, a mesma coisa aqui na masmorra, ó. Ele me dá fita isolante e me dá essa, tipo uma lixa, de uma lixa, mas não é lixa não, tá? Tem outro nome. Então esses dois atributos aqui, ó, eles são específicos dessa área da árvore da verdade aqui, da árvore da vida. E aqui eu tenho parafuso, prego, né? E essas rolimãs aqui, que eu esqueci o nome desses carinhas aqui. É importante sim você liberar pelo menos até o 2 em cada facção. A própria fase, né? Deixa eu voltar aqui para a base, galera. A própria fase, ela te obriga nos capítulos a chegar na facção de nível 4 de cada reputação. Senão você não vai conseguir passar aqui nos capítulos, tá? Aqui no estágio 6 ele te mostra. se eu não me engano, ele não te mostra, Mas ele fala aqui, tá vendo? Ó? Complete a cabana, complete aqui. Cadê, velho? Poxa. Que pena, ele não vai falar aqui porque eu já fechei os capítulos. Mas cada capítulo ele acaba te obrigando a upar as facções. Então deixar as facções até nível 4 é uma coisa boa, mas o seu foco tem que ser na reputação neutra até 15, tá? Até 15 para você progredir aí mais no jogo. Gente, eu não vou falar mais não, né? Porque a galera fazendo co-op aqui, ó. A galera fazendo co-op aqui, ó. Ó, chama nós aí, ó, tá vendo? Eles vão fazer co-op. Você pode jogar, cara, com até 3 pessoas no mapa. Como eu falei para vocês, o mapa ele é dividido em solo e co-op. O farm solo e o farm co-op. Mas eu não achei ninguém para jogar comigo aqui no co-op, que é raid, tá vendo? Ó, tem esse desenho aqui, esse aqui é co-op. Tem esse picareta aqui, é solo, tá? Que você não consegue entrar com um amigo. A vantagem desse jogo é que se você entrar no mapa e não tiver nenhuma party, nenhuma PT configurada, você não tiver com nenhum amigo aqui configurado para entrar na raid com você, ele te dá um mob, ele te dá um avatar para te acompanhar, e esse avatar é suporte. Então ele te dá cura, ele te dá mais velocidade, ele te dá mais força, e fica bem melhor para você avançar aqui na raid, não te impedindo de executá-la mesmo que você seja mais fraco. Esse cara aqui te ajuda pra caramba. Show de bola? Meu povo, vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E vou olhar aqui como vocês se comportaram com o vídeo. Se vocês quiserem, coloca no comentário aqui que eu vou fazer o quê? Vou fazer outros vídeos falando de mais itens de arma, de farm e N outras coisas para vocês. Mas preciso que vocês coloquem aqui no comentário dos vídeos, beleza? Não esquece de compartilhar e deixar aquele like maroto. Até os próximos vídeos.
try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.